Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina Rubino, eu sou médica psiquiatra e neste vídeo vou falar um pouquinho sobre psicologia tomista. Bom, a psicologia tomista é um termo cunhado para designar o corpo filosófico que teve como embasamento Santo Tomás de Aquino, que foi um frade dominicano, que foi um padre da Igreja Católica que viveu no século XIII, que se dedicou profundamente à teologia e não só ela, a investigar a natureza humana, a liberdade, comportamentos, tendências. E para isso ele usou um embasamento já antigo, ele usou estudos ali e concepções aristotélicas, né? Aristóteles foi um filósofo pagão de antes de Cristo, 400, 500 anos de Cristo. Então, ele incorporou esse pensamento mais tradicional e superou esse conhecimento todo, porque de fato ele usou novos elementos, sobretudo elementos da doutrina católica. Então Santo Tomás ele é uma grande referência para os católicos, porque ele tinha uma vida de santidade tremenda, um homem de muita castidade, muita pureza, muita mansidão, e ele é considerado um doutor da igreja, um doutor angélico, doutor comum, doutor universal. Ele tão foi o conhecimento dele que ele realmente ajudou a igreja a sintetizar e a sua doutrina. Ele conseguiu trazer luzes para as questões doutrinárias da igreja, de modo que ele é conhecido como doutor da igreja. E entre os doutores, ele é tido como o mais sábio, entre os mais sábios, o mais santo. Essa é a importância de Santo Tomás. E tão santo ele é que a igreja prefere chamá-lo de Santo Tomás, embora o nome dele inicie uma consoante, para enfatizar a sua santidade. Santo Tomás de Aquino, não apenas São Tomás de Aquino, embora não seja errado também essa nomenclatura. Bom, então, a gente colocou aqui como panorama quem foi Santo Tomás, e a psicologia tal qual a gente conhece hoje, ela é uma questão mais moderna, é um termo mais moderno, foi cunhado ali já no século XIX. Porém, a gente sabe que a psicologia ela bebe de pensamentos filosóficos. Então, apesar de ela ser uma ciência tal qual conhecida nova, ela é muito antiga, né? O que a gente sabe é que, de fato, a conexão entre ciência, fisiologia, entendimento de neurociências, essa integração do conhecimento de maneira mais sistematizada foi a partir do século XIX, mas não que antes não houvesse psicologia. E é assim, se alguém pergunta pra mim então, né, a gente entendeu de onde vem esse termo psicologia tomista, né? É uma forma, como isso se apresenta na prática? É uma teologia de consultório? Não, né? Essa é uma pergunta também que acontece e que não é assim, porque no fim das contas, quem conhece a psicologia tomista entende que você não precisa necessariamente prescindir de todo o conhecimento mais atual, mais contemporâneo, mas significa que você tem uma visão de homem muito voltada ao pensamento de Santo Tomás. Então considera o homem como uma unidade psicossomática, entre corpo e alma, que a vida psíquica está nessa alma e, sobretudo, não desconsidera a vida espiritual para o funcionamento do homem. Então não se atém apenas à bioquímica do homem, a parte hormonal, a parte de neurotransmissores, a parte de neurociência, estruturação do cérebro, não, mas considera também a natureza espiritual do homem. Talvez a principal novidade, entre aspas, da psicologia tomista seja essa, é não colocar o homem como apenas uma unidade somática, mas uma unidade psicossomática, considerar de fato a vida espiritual e o favor que a graça faz em prol do desenvolvimento humano. Isso é talvez a principal diferença. E não é teologia de consultório, porque basicamente o que se espera, o que se entende, né, como uma atividade prática de psicoterapia dentro da psicologia tomista, é trazer uma pessoa que nos procura em sofrimento, com dificuldades, para que ela possa adquirir virtudes, para que ela possa se afastar de vícios, comportamentos que a escravizam e possa se elevar através da prática de virtudes. E vivendo então nesse estado de virtude, no modo habitual de proceder retamente, ela vai realmente entrando numa harmonia. E essa harmonia, ela é uma vida, uma saúde mental estável, boa, harmonizada. É a sanidade possível para este mundo. Não é uma sanidade perfeita, não é uma plenitude perfeita, mas é uma sanidade possível. E basicamente a gente considera que o ser humano, ele tem adotado um ser de inteligência, então considera as coisas a partir do uso da razão. A razão é essa que é iluminada pela fé, sem dúvida, mas também existe a razão natural, que já nos faz entender um bocado de coisas. Também tem a vontade, que é o nosso querer agir, que é basicamente o assentimento, o consentimento que a gente dá para as coisas boas, que a gente entendeu como boas pela inteligência. Então, se a gente tem inteligência, vontade, a gente também tem sensibilidade, que são nossos afetos. Basicamente, a nossa sensibilidade tem sentidos interiores e exteriores, né? Interiores como a imaginação, exteriores como nossos órgãos dos sentidos. A gente tem audição, a gente tem olfato, a gente tem visão, a gente tem tato.
E entendendo o ser humano com essa completude, é que a gente consegue trazer realmente a solução de muitos problemas a partir da psicologia atomista, que é uma psicologia mais completa. Mas, como eu falei, sem prescindir do conhecimento atual, que pode sim, né, a psicologia baseada em evidências, dentro daquilo que a gente entende, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia dos esquemas, há sim fundamentos teórico-práticos muito significativos e importantes. Então, não é para desconsiderar isso, mas simplesmente para aprimorar, para não ficar detido apenas no moderno e no contemporâneo, né? Então, basicamente, se eu posso dizer assim, alguns pilares da psicologia atomista seria isso, né? Não desconsiderar o papel da graça, seria uma psicologia muito voltada para a aquisição de virtudes, que são atos operativos bons, é como uma segunda natureza. A gente pode ter uma segunda natureza, ou seja, algo tão natural no nosso modo de proceder, que pode ser um modo virtuoso ou um modo vicioso, e a gente tenta superar os vícios e incorporar esse cortejo de virtudes. E tem muito esse papel de realmente um aperfeiçoamento, entendendo que tanto o próprio profissional quanto o paciente precisam estar nessa batalha, nessa busca interior por uma vida melhor, por um aperfeiçoamento pessoal. Esse é um entendimento muito necessário, porque realmente a gente não quer de modo algum achar só o paciente melhora e o profissional não. Não pode ser assim. Não pode ser um cego guiando outro cego. Precisa que o profissional busque muito essa sanidade, que vem através de uma vida boa. E a vida boa vem desse estado habitual de virtude, desse proceder adequado, né? Então, eu pincelei alguns pontos da psicologia atomista. Basicamente é isso, né? É claro que tem um desdobramento ainda muito maior, mas aqui eu falei algumas partes que são importantes e que já pode elucidar acerca do tema, para que você possa entender e buscar. Outros pontos para finalizar aqui. A psicologia atomista hoje ela é aprendida dentro da faculdade, do modelo tradicional que a gente conhece hoje? Em geral, no Brasil, não. Em outros países, eu vou falar um país que eu sei que é um pouco diferente. Hoje nós temos um grande psicólogo atomista vivo, que é o professor Martin Echevarria. E ele é argentino, mas ele é radicado hoje em Barcelona. E ele é professor da grade da Faculdade de Barcelona e ele dá aula de personalidade, enfim, psicologia. E ele cita, sim, ele tem lá todas as aulas dedicadas a Santo Tomás, porque ele é um estudioso de Santo Tomás. Então, assim como ele fala de outras visões, ele também fala de Santo Tomás. Então lá, por exemplo, é muito natural, é muito normal tratar desse assunto. No Brasil já não. Se você tem esse interesse, vai precisar buscar uma bibliografia específica, e hoje nós temos no Brasil. Felizmente, nós temos o Centro Dom Bosco, por exemplo, tem feito um belíssimo trabalho de traduzir livros e editar, né, para que aqui no Brasil esse conhecimento seja mais difundido. E há também, agora, algumas pós-graduações, que eu já não conheço exatamente, né, realmente, exatamente tudo como funciona, mas também há essa forma de se aprofundar nesses estudos, tá bom? Na graduação tradicional é um pouco mais difícil, certo? E basicamente é isso, pessoal. Eu estou à disposição, eu quero fazer cada vez mais vídeos a respeito da psicologia atomista, que é um termo de muitíssimo interesse meu, pessoal, e também por ver os frutos que dela vem. Então, contem comigo, e também estou estudiosa nesse assunto, estou começando cada vez mais a me aprofundar, um estudo que eu iniciei cerca de 7 anos atrás, e que felizmente, pouco a pouco, a gente tem tido mais ferramentas para se atualizar nesse assunto, tá? É um ponto também que eu não falei, né, aqui, mas que é importante. Às vezes algumas pessoas críticas à psicologia atomista falam assim, mas Santo Tomás viveu no século XIII, então já tem 700 anos, 800 anos. Como que um homem, né, já tão ultrapassado poderia falar de vícios humanos e poderia entender o funcionamento do homem hoje? Isso é uma objeção que a gente quebra muito facilmente quando a gente entende que hoje os males humanos, eles são a atualização de males que sempre existiram. O que acontece é que com a tecnologia, por exemplo, a gente tem uma avalanche, tem uma potencialização de certos vícios, como por exemplo a pornografia, né? Hoje é facilmente amplificado esse problema, dada a dinâmica das redes sociais, internet como um todo. Mas é a atualização de um mesmo vício que já existia outrora, como a luxúria, né? Então, assim, o ser humano, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, quem entende de ser humano, e como São Tomás entendia de maneira maravilhosa, porque ele tinha a luz da graça realmente o ajudando de maneira sobrenatural, ele pode realmente fazer descrições maravilhosas acerca do comportamento humano, de modo que a gente entende, né, como que já há muitos anos atrás ele já tinha um conhecimento aprofundado sobre questões que hoje a gente ainda se debruça, entende? Então é isso, pessoal, tudo de bom para todos, sejam bem-vindos e a pouco traremos conteúdo novo para o canal, tá bom? Se inscrevam, deixem comentários
e eu estou à disposição para ajudá-los se for necessário. Um abraço a todos!